Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a doutora Adriana Martinuz e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias. E o tema dessa aula de hoje será como calcular as unidades da toxina botulínica Dysport. Hoje nós vamos falar sobre uma toxina botulínica que causa mais confusão entre os profissionais no momento de calcular as suas unidades e também no momento da sua diluição. Mas claro que você que está aqui vai aprender de uma vez por todas como realizar esse cálculo e também a diluição de forma bem simples, bem fácil e bem funcional. Mas isso não significa que você vai usar o mesmo padrão para todas as toxinas botulínicas. Por quê? Porque a Dysport, em especial, ela usa uma unidade diferente das demais toxinas que nós vamos ver em detalhes aqui, ok? Bom, por que é tão importante você, como profissional da saúde estética, né, dominar esse assunto? Você ter autoridade, você conhecer sobre esse assunto, porque isso vai te ajudar a você chegar mais perto de se tornar uma doutora 20K. Olha, a toxina botulínica Dysport, ela é considerada uma toxina de alto padrão. Isso quer dizer que você saber usá-la vai te dar muito mais autoridade e respaldo diante do seu paciente e no mercado onde você atua também. Além disso, vai aumentar as suas opções de tratamento. No caso das rugas dinâmicas, né? Nos seus pacientes. Por quê? Porque tem muitos pacientes que têm uma resposta muito melhor com a toxina botulínica Dysport e eu também vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Também vai fazer com que você evite insucesso, ou seja, falta de resultados, porque obviamente, se você não domina a questão das unidades diferenciadas e a diluição diferenciada, você não terá resultados. E claro que tudo isso vai fazer com que você atraia muito mais clientes por indicação e dessa forma você aumente aí o seu faturamento, ok? Bom, vamos começar aqui a entender um pouquinho sobre essa toxina botulínica Dysport. Ela é considerada, gente, uma toxina, como eu já mencionei, né? Uma toxina de alto padrão, que a gente costuma chamar de high ticket no mercado. Por quê, doutora Adriana? Porque o seu preço é mais alto. O custo dela, para nós profissionais da saúde estética, ele é mais alto do que as demais no mercado. E geralmente não são todos os profissionais que atuam com essa toxina. E muitas vezes o motivo por não atuar, primeiro, porque é uma toxina que tem um custo mais elevado e também pelo profissional não saber atuar com ela, não saber fazer o cálculo de maneira correta, não saber quantas unidades colocar, muitas vezes se confunde entre as unidades das outras toxinas com a Dysport, tá bom? Muita gente também, né, eu vejo que pensa que a Dysport é mais forte. O que eu mais ouço dizer é isso: "Ah, não, olha, a toxina botulínica Dysport, ela é melhor porque ela é mais forte", ou então ela é melhor porque ela rende mais. Por que que pensam isso? Porque ela vem numa apresentação diferente das demais, né. Normalmente a gente vai encontrar toxinas botulínicas como a Botox, Botulift, a Xeomin, a Nabota e todas as outras no mercado que a gente fala, né, que é da classificação ONA e INCO, que é uma classificação do tipo delas, elas vêm normalmente em 50 unidades, apresentação de 100 unidades, 150, 200 unidades. A Dysport, por sua vez, ela tem duas apresentações, 300 unidades e 500 unidades. E aí eu vejo muito profissional se confundindo e achando que, opa, se eu compro uma Dysport de 300 unidades e vou comprar uma Botox de 100 unidades e o preço
é só um pouquinho mais alto, então ela rende mais, eu tenho 300 unidades. E aí é que tá a verdadeira armadilha. Por quê? Porque isso não é verdade. E se você pensa assim, é por isso que você precisa ficar aqui até o final dessa aula, para que você entenda de uma vez por todas como trabalhar com a Disport de maneira correta, para que você não cometa esses erros e, claro, venha a ter aí falta de resultados nos seus procedimentos, combinado? Então fica aqui comigo. Outro ponto bem importante é você identificar se você está cometendo algum desses erros que eu vou falar aqui com você agora, tá? Então, primeiro erro, pensa aí se você está cometendo esse erro ou não. Usar a mesma diluição para todas as toxinas botulínicas. Seja ela Dysport, seja ela Botox, seja ela Xeomin, você está usando para todas as toxinas a mesma diluição? Pense nisso. Segundo erro que você pode estar cometendo: aplicar a mesma quantidade de unidades que você aplica de uma determinada toxina com as outras. Está. Você aplica a mesma quantidade, por exemplo, de toxina, de unidades, com a da Botox e da Xeomin e da Dysport? Sim ou não? É um erro se você estiver cometendo isso. E usar o mesmo mapeamento. Como assim, doutora Adriana? Mas os músculos não são os mesmos? Sim, os músculos que você vai atuar são os mesmos, porém a difusão, o halo de ação de cada toxina, ele vai variar de acordo com o peso molecular da toxina. As toxinas mais leves, elas têm um halo de dispersão maior do que as toxinas com peso molecular mais pesado, que são mais estáveis, e também de acordo com a diluição que você faz. Se você fizer uma diluição a seco, você tem um determinado halo de ação. Se você fizer uma diluição molhada, que nós chamamos, você tem outro halo de ação. Então, fica aqui comigo que você vai entender tudo isso daí e vai ver se você está cometendo algum desses erros. Porque se você estiver cometendo, eu vou te dar uma orientação. Pare imediatamente, porque esses erros podem te levar à ruína. Isso mesmo. Isso não vai fazer com que você fature 20k durante o seu mês e pode prejudicar drasticamente o seu negócio e a sua reputação como profissional, porque você não vai entregar bons resultados. Você não vai entregar resultados com durabilidade aceitável para os seus pacientes, ok? Então, agora nós vamos aprender como lidar com isso de forma correta, de forma assertiva, levando você como profissional a um outro nível e, claro, entregando o máximo de segurança e de resultados satisfatórios aí para os seus pacientes, combinado? Tá preparada? Então já vai lá, pega aquele seu caderno, que eu sei que você anota tudo, né? Pega seu caderno de estudo, sua caneta, uma aguinha, porque a gente vai começar o nosso conteúdo e você não pode deixar de anotar nada, tá bom? Primeira coisa que a gente vai ver são as diferenças quando eu falo da Dysport e das demais toxinas botulínicas. Então vamos lá. Quando eu falo de Botox, Xeomin, Botulift, Botulin, Nabota e Prosigni. Eu estou falando de toxinas botulínicas que são da classificação que nós chamamos das siglas, tá? ONA ou INCO. Essas toxinas botulínicas, gente, elas vão ser geridas por uma unidade, elas vão ser aferidas pela unidade internacional. Tudo bem? Então, eu vou pegar aqui hoje a Botox da Allergan, para a gente comparar ela com a Dysport, tudo bem? Mas lembrando que se você utiliza a Xeomin, ou a Botulift, ou a Nabota, ou a Botulin, ou a Prosigni,
todas elas estarão dentro dessa mesma classificação e serão calculadas através das unidades internacionais, igualzinho da Botox, combinado? Então, ótimo. Então, eu tenho aqui de um lado a Botox, onde as unidades dela, né? A unidade de medida dela se chama unidades internacionais. Tudo bem? Perfeito. Do outro lado, eu vou ter a Dysport. A Dysport, ela já tem outra classificação. A sigla dela é ABO ou ABO. Então, olha só, já a primeira diferença. Quando você for lá olhar nos artigos científicos, nos seus livros, você vai ver lá na literatura, né? Toxinas botulínicas ONA e INCO. Botox, Xeomin, Botulift, Nabota, Botulin, Prosigne. Legal. E toxina botulínica ABO, Dysport, ok? Então, essas siglas delas são diferentes. A Dysport, a unidade dela não é a unidade internacional. A unidade da Dysport se chama SPIUD, ok? Então, Botox, unidades internacionais, e Dysport, SPIUD. Algumas pessoas também tratam como unidades europeias, tá? Mas a gente vai falar aqui o nome da unidade, SPIUD, tudo bem? Ok, então já começa por aí. Então, se eu tenho, né, dois pesos e duas medidas, eu não posso medir de forma igualmente, não é verdade? Eu preciso equivaler essas duas unidades aí para que eu consiga trabalhar, tá bom? Então, eu vou passar algumas informações aqui para que vocês entendam a diferença de uma e de outra, e depois eu vou passar para vocês uma forma funcional na qual vocês vão fazer uma equivalência dessas duas unidades, fazendo uma diluição com que vai deixar as duas equivalentes, tá bom? Então, primeiro eu vou passar algumas informações aqui importantes. Então, vamos lá. Então, a literatura nos mostra que a Botox, unidades internacionais, e a Dysport, ela é através, né, ela é mensurada através da unidade SPIUD. Perfeito. A literatura também nos mostra que a correspondência de potência entre uma toxina Botox e a toxina Dysport é a seguinte: para cada unidade da Botox, eu preciso aproximadamente entre 2,5 a 3 unidades da Dysport, ok? Então, para eu ter a potência de uma unidade da Botox, eu preciso aproximadamente de 2,5 a 3 unidades da Dysport. O que significa isso na prática? Isso significa que, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Significa que se eu aplico aqui, olha, no meu prócero, uma quantidade de 5 unidades da Botox, vou colocar aqui, olha. Se eu aplico 5 unidades da Botox aqui, eu preciso aplicar aproximadamente 2,5 a 3 vezes mais da Dysport. Então, aqui eu vou arredondar, tá? Eu vou fazer vezes 3. Então, se eu for aplicar Botox, eu vou aplicar 5 unidades. Se eu for aplicar Dysport, vezes 3, eu preciso aplicar 15 unidades da Dysport, ok? Entenderam? Então, quando o profissional me diz o seguinte, doutora Adriana, a Dysport, ela rende mais. Por quê? Porque eu vou comprar um frasco de 100 unidades da Botox e vou comprar um frasco de 300 unidades da Dysport, é um pouquinho só mais caro, então vale a pena, porque ela vem 3 vezes mais. Opa! Aí é que você se equivoca. Porque ela vem 3 vezes mais, mas você tem aqui uma diferença de potência.
Isso quer dizer que ela vem 3 vezes mais, mas você precisa aplicar de 2,5 a 3 vezes mais também no músculo que você vai trabalhar. Entendeu? Por quê? Porque a unidade dela não é a mesma unidade da Botox. A unidade dela é a SPUD. Tudo bem? Então, isso precisa estar muito claro na sua mente. E aí, você tem duas formas de trabalhar. Ou você vai pegar uma tabela da Disport, onde vai estar lá marcado quais são as unidades que você vai aplicar da Disport em cada ponto. Então, por exemplo, se você pega lá a sua literatura que está mostrando que no seu prócero você precisa de 5 unidades da Botox, ela vai estar indicando ali que você precisa em torno de 12 a 15 unidades de Dysport nesse mesmo músculo, ok? E aí você vai ficar olhando uma tabela e outra. Porém, hoje eu vou te ensinar como que você vai fazer essa equivalência para que você possa trabalhar de maneira padronizada e utilizar sempre, vai se guiar sempre pelas unidades internacionais, tá bom? Então, continua aqui comigo que daqui a pouco você vai aprender esse passo a passo, perfeito? Segundo ponto, a diluição da Dysport, obviamente, será diferente da diluição da Botox, certo? Claro, por quê? Porque se eu tenho unidades diferenciadas, se eu tenho a quantidade de unidades diferenciada, obviamente que eu tenho também uma diluição diferenciada. Isso quer dizer que se eu faço uma diluição num frasquinho da Botox de 100 unidades, se eu faço uma diluição a seco com 1 ml e eu tenho uma de 300 unidades da Dysport, eu não vou colocar 3 ml. Tudo bem? Porque se eu for comparar, né, pela lógica, pelo raciocínio, se eu tenho 100 unidades, eu coloco 1 ml. Se eu tenho 300 unidades, eu coloco 3 ml. Não, tá errado. Então, são completamente diferentes, tá bom? Então, já entendemos isso daí. Já entendemos, então, primeiro, a correspondência de potência. Segundo, já entendemos que precisa ter uma diluição variada que você vai aprender qual que é aqui daqui a pouquinho. Vamos entrar agora nas diluições. A literatura nos mostra que nós temos 2 tipos de diluições. Uma que a gente chama de diluição seca e a outra diluição molhada, tá? O que significa cada uma delas? Então vamos lá. Quando eu falo de uma diluição seca, eu estou falando de uma diluição onde eu vou utilizar o mínimo de solvente para fazer a reconstituição da minha toxina botulínica. Para quem não sabe, gente, uma toxina botulínica, ela vem liofilizada. O que é isso? Ela vem em pó aqui dentro desse frasquinho. Quando você recebe a toxina botulínica, muitas vezes, né, você praticamente nem vê a toxina botulínica aqui dentro, porque ela vem liofilizada, ela vem desidratada. E aí, no momento que você vai utilizar ela, você precisa fazer o que nós chamamos de reconstituição da toxina botulínica, que é a hidratação dela. Como que eu faço isso? Com soro fisiológico injetável estéreo. Então, nós vamos colocar soro aqui dentro, seguindo, claro, né? Uma forma de colocar, existe um processo que a gente tem que seguir, um POP, né? Um procedimento operacional padrão, é a forma correta da gente fazer essa reconstituição. Eu não posso chegar aqui e colocar de qualquer forma. Existe uma forma, uma temperatura correta do meu soro fisiológico que eu preciso colocar aqui, a forma que eu preciso entregar aqui numa técnica de gotejamento para que eu não quebre as pontes de sulfíticas desta toxina botulínica e acabe perdendo aí
toda a potência dela, todas as propriedades dela, tudo bem? Então, o momento da reconstituição é um momento extremamente importante para que eu tenha a ação da toxina preservada, ok? Então, quando eu falo de diluição a seco, eu estou falando de uma quantidade mínima suficiente aonde eu consigo fazer a hidratação, a reconstituição dessa toxina botulínica, tá? Então, todas as toxinas botulínicas do mercado brasileiro, tá? Lá fora a gente sabe que já tem algumas que já vêm diluídas, mas aqui no Brasil, com a Anvisa, elas vêm liofilizada, exceto a Botox. A Botox da Allergan, ela vem cristalizada, é uma outra tecnologia. Tanto que a liofilizada a gente consegue inclusive ver, né, o pozinho, com um pouquinho de dificuldade, mas a gente consegue. A cristalizada, que é a Botox, a gente não vê nada. O frasco é totalmente cristalino, parece que não existe toxina lá dentro, né? Mas sim, tem a toxina lá dentro, tá? É porque ela vem com uma outra tecnologia que se chama cristalizada. Tudo bem? Então, a diluição a seca é essa, ok? Então, quando eu vou fazer uma diluição a seca para uma toxina botulínica, que seja ONA ou INCO, ou seja, as 6 toxinas botulínicas que eu tenho aqui no Brasil, tirando a Dysport, se eu tenho uma toxina de 100 unidades, qual será a quantidade que eu vou colocar para fazer uma diluição seca? Anote aí, 100 unidades de soro fisiológico ou 1 ml, ou seja, vai ser uma seringa dessa daqui de insulina de 1 ml. Então, por exemplo, doutora Adriana, eu tenho uma toxina botulínica Xeomin de 100 unidades. Você vai fazer uma diluição seca com ela? Então, você vai utilizar 1 ml de soro fisiológico. Não, eu uso a Botulift, 100 unidades, 1 ml. Não, doutor, eu uso a Anabota, 100 unidades, 1 ml. Eu uso a Botox, 100 unidades, 1 ml. Tudo bem? Doutora Adriana, eu comprei uma toxina de 50 unidades. Como que eu faço a diluição a seco? Meio ml, ok? Em vez de ela ter 100 unidades, ela não tem a metade, 50 unidades. Então, em vez de ser 1 ml, é meio ml. Tudo bem? Doutora Adriana, comprei uma toxina de 200 unidades. Como que eu faço a diluição a seco? Ora, você já sabe, se 100 unidades você precisa de 1 ml, se são 200 unidades, 2 ml. Olha aqui, 2 ml para você fazer a diluição de 200 unidades a seco. Tudo bem? Então, até agora, só estou falando das toxinas botulínicas, nas quais nós utilizamos unidades internacionais. Perfeito? Agora, vamos falar sobre a diluição molhada? Então, vamos lá. Tenho a mesma toxina Botox de 100 ml, quero fazer uma diluição molhada. Qual é a quantidade que eu coloco de soro fisiológico? 2 ml. Então, tá aqui. 2 ml de soro fisiológico. Tudo bem? Normalmente, essa diluição é uma das mais utilizadas no Brasil, que é a diluição que nós chamamos de 2 por 1, ok? Então, um frasquinho de 100 unidades de toxina botulínica, Botox, eu coloco 200 unidades de soro fisiológico ou 2 ml de soro fisiológico. Tudo bem? Então, essa daqui é o que nós chamamos de diluição molhada, ou diluição tradicional, ou diluição 2 por 1. Foi? E é assim sucessivamente para as outras. Eu tenho aqui a Botulift de 100 ml. Perdão, desculpa. Eu tenho a Botulift de 100 unidades. Como que eu faço a diluição molhada? 2 ml. A mesma coisa,
tá bom? Quando eu vou usar a diluição seca, quando que eu vou utilizar a diluição molhada? Aí nós vamos entrar num tema sobre técnica de aplicação, né? E cada profissional prefere um tipo de diluição. Tem profissional que prefere uma diluição a seca, que é uma diluição onde você tem uma técnica de aplicação mais precisa, menos volume, porque a quantidade de unidades não vai mudar. O que que vai mudar? A quantidade de soro. Então, vamos lá, vamos entender melhor isso. Imaginemos que eu faça uma diluição a seco, aqui, olha, numa toxina. Essa daqui é a Botulift, tá? Mas vamos imaginar que seja Botox, porque hoje eu tô falando aqui, tô comparando a Botox com a Dysport, tá? Então vamos imaginar que essa daqui seja a Botox. Então eu fiz uma diluição seca aqui, coloquei 1 ml aqui dentro, perfeito. Então coloquei 1 ml aqui, eu tenho 100 unidades de toxina botulínica aqui, tudo bem? E aí eu vou aspirar aqui as minhas unidades e vou fazer a minha aplicação. Quando eu tenho essa seringa aqui de insulina, essa seringa de insulina de 1 ml, ela tem uma graduação aqui. Vocês estão vendo esses tracinhos todos aqui? Olha, vou colocar aqui, ó, vamos ver se fica melhor. Esses tracinhos aqui que vocês estão vendo, gente, o que que acontece com eles? Cada tracinho desse daqui, a graduação é de 0,02 ml. O que é isso, doutora Adriana? Significa que se eu tenho 1 ml aqui, eu tenho 100 unidades. Tudo bem? Porque 100 unidades equivale a 1 ml. Cada unidade equivale a 0,01 ml. Então, 100 unidades, eu tenho que ter 1 ml. Tudo bem? Então, aqui eu deveria ter quantos tracinhos, gente? Para chegar aqui, olha, no 100, eu deveria ter 100 tracinhos. Porém, se eu for contar aqui, olha, entre o 100 e o 90, por exemplo, entre o 50 e o 40, eu não tenho 10 tracinhos, eu tenho 5 tracinhos. Olha isso. Então, quer dizer que de 1 ml, perdão, quer dizer que do 0 até 1 ml, eu tenho 50 tracinhos, eu não tenho 100 tracinhos. Isso quer dizer que a graduação da minha seringa é de 0,02 e não de 0,01. Isso quer dizer que a cada tracinho dela, ela tem 2 unidades e não uma. Então, cada tracinho que eu ando, eu estou entregando 2 unidades e não uma unidade. Estão entendendo? Ok? Se eu estou entregando 2 unidades em cada tracinho, quer dizer que eu tenho uma graduação de 0,02, tá? Agora, eu tenho uma outra seringa aqui, olha. Eu tenho uma outra seringa aqui que essa sim tem todos os tracinhos, ela tem 100 tracinhos. Então, essa daqui tem uma graduação de 0,01. Isso quer dizer que a cada tracinho dessa que eu ando, eu entrego uma unidade, diferentemente dessa daqui que entrega 2 unidades. Então, no momento que você for escolher a sua seringa, você precisa se atentar a isso. Se a sua graduação for de 0,02, ou seja, você só tem 50 tracinhos em 1 ml, você tem aqui uma seringa de 0,02. Se você tem 100 tracinhos numa seringa do mesmo tamanho de 1 ml, você tem uma graduação de 0,01. E aí, cada tracinho dessa equivale a uma unidade e cada tracinho dessa daqui equivale a 2 unidades. Tudo bem? Então, quando eu vou fazer uma diluição a seco, eu devo utilizar, para ser mais fácil no meu entendimento, uma seringa de graduação 001. Por quê? Porque se eu fiz uma diluição a seco, eu coloquei 1 ml para 100 unidades.
significa que eu coloquei 100 unidades de soro injetável para 100 unidades de toxina botulínica. Isso quer dizer que a cada tracinho que eu aspirar aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma unidade de toxina botulínica dentro de 0,01 ml de soro fisiológico. Porque o soro fisiológico é somente o solvente. Tudo bem? Se eu puxar 5 tracinhos, eu vou ter o quê? 5 unidades de toxina botulínica em 0,05 ml de soro fisiológico. Simples assim. Se eu puxar aqui 1 ml de toxina botulínica, eu vou ter 100 unidades de toxina botulínica dentro de 1 ml de soro fisiológico. Isso para diluição seca. Agora, eu fiz uma diluição molhada, ou seja, eu coloquei 2 ml de soro fisiológico dentro da minha toxina botulínica de 100 unidades, tudo bem? Aí a coisa já muda. Por quê? Porque se eu puxar aqui com essa seringa um tracinho, eu vou ter quantas unidades de toxina botulínica aqui dentro? Se eu puxei um tracinho, eu vou ter 0,01 ml de soro fisiológico, mas eu vou ter uma unidade de toxina? Não, eu vou ter meia unidade de toxina botulínica. Por quê? Porque eu dobrei a quantidade de soro. Então, para eu ter uma unidade de toxina botulínica, eu preciso obrigatoriamente e me facilita usar esta seringa aqui de 0,02, porque aí sim eu puxo um tracinho que equivale a 0,02 e dentro desse 0,02 ml de soro fisiológico eu vou ter uma unidade de toxina botulínica. Deu para entender? Por quê? Porque eu simplesmente aumentei a água do feijão. Eu não aumentei os grãos de feijão. Olha isso. Eu aumentei a água do feijão. É a mesma coisa se você tiver uma panela, olha só, uma panela com 1 quilo de feijão lá dentro. E aí você coloca 1 litro d'água. Quando você pega uma concha, vão vir naquela concha 10 grãos de feijão, tudo bem? Aí chegou mais gente pro almoço. Você vai e coloca mais 1 litro d'água no feijão. Quando você pega a mesma concha, vai vir a mesma quantidade de caldo, mas não virão mais 10 grãos de feijão. Virão quantos? A metade, 5. Por quê? Porque você aumentou a água do feijão, mas você não aumentou os grãos de feijão. Entendeu? Então tome cuidado com isso, porque muitas vezes você está colocando mais soro para a sua toxina render mais, mas na verdade você vai estar injetando soro no seu paciente e não a toxina. Porque a quantidade de unidades da toxina não vai aumentar, porque não é mágica. Entendeu? É igual o feijão. Você pode colocar 10 litros de água na panela do feijão. Vai chegar uma hora que vai ficar só caldo, mas não vai ter grão de feijão. Entende? Exatamente isso. Então, nós podemos utilizar, né? Nós normalmente utilizamos ou a diluição seca ou a diluição molhada, tá? Aqui no Brasil a gente usa muito a diluição molhada. Por quê? Porque ela tem um halo de dispersão bom, ela tem um halo de ação bom, não é nem exagerado e nem tão preciso. E aí, de acordo com a sua experiência, você pode ir evoluindo e fazendo uma toxina botulínica, uma aplicação mais, digamos, mais precisa, mais limpa. E aí você pode ir evoluindo e trabalhar com a diluição seca, porque a diluição seca você precisa realmente
ir no ponto certinho, porque se você errar um pouco, o músculo, pode ser que você não consiga travar o músculo, porque o halo de dispersão dela é menor. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá de novo aqui, olha, na nossa modelo. Vou mostrar aqui. Então, vamos lá. Se eu vou colocar aqui, vou dar um outro exemplo aqui, tá? Vamos imaginar que eu vá colocar aqui uma quantidade, né, de toxina botulínica nessa paciente. Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? No orbicular dos olhos. Olha só, eu vou fazer aqui uma unidade, 2 unidades aqui, olha, com a minha diluição seca. Então, eu vou ter um halo de ação mais ou menos deste tamanho aqui, tá? Tô dando um exemplo. Agora, se eu faço uma diluição molhada, eu aumentei a quantidade de soro fisiológico. Para eu aplicar as mesmas 2 unidades, eu vou precisar aplicar mais volume de soro, correto? Por quê? Se em uma diluição seca, 2 unidades, eu vou aplicar qual a quantidade de soro? 0,02, né? 2 tracinhos desta seringa aqui de graduação 001. Agora, se eu quero aplicar as mesmas 2 unidades, mas com uma diluição já molhada, eu preciso de 0,04 ml de soro, certo? Então, o meu halo de ação aumenta, porque eu tenho mais solvente. Estão vendo? Então, eu tenho um halo de ação maior. E quanto mais eu aumento a minha diluição, maior vai ficando o meu halo de ação. Ficou claro isso? Escrevam aqui para mim que eu quero saber se ficou claro para vocês, tá? Então, sempre lembre da água no feijão. Não adianta, você vai aumentar a água no feijão, mas você não vai aumentar a quantidade de grãos de feijão. Tudo bem? Então, aí é o seguinte, fiz a minha diluição molhada. Então, eu coloquei aqui 2 ml, tá? Então, eu quero aplicar aqui uma unidade de toxina botulínica. Então, eu recomendo que você utilize essa seringa de 1 ml, que a graduação dela é 0,02. Por quê? Você vai puxar o que nós chamamos de uma unidade tracinho. Você vai puxar um tracinho. Perfeito. Um tracinho aqui, eu vou ter uma unidade de toxina botulínica. Ok? Agora, doutora Adriana, não tenho essa seringa, eu comprei um lote da seringa toda de meio ml ou de 0,3 ml, e a minha graduação toda é 0,01 e eu fiz uma diluição molhada. Aí, para cada unidade, você vai puxar 2 tracinhos, ok? Então, aí, se você tem essa seringa diferente, que é uma seringa normalmente a de meio ml e a de 0,3, ela vai ter a graduação de 0,01. Aí você vai puxar 2 tracinhos. Tudo bem? Ok. Então, entendido isso. Agora, o que que nós vamos fazer? Agora você vai aprender a fazer a diluição da Dysport para que você possa usar esse mesmo raciocínio da Botox que eu acabei de te ensinar aqui, tanto da seca quanto para molhada, ok? Então vamos lá. Vamos então agora falar da Dysport. Então estou aqui com a toxina botulínica Dysport e quero fazer uma diluição seca, doutora Adriana. Então vamos lá. Para eu fazer uma diluição seca na Dysport de 300 unidades, anota aí. Você vai colocar 1,2 ml de soro fisiológico, tá? 1,2 ml de soro fisiológico. O que que é isso? Vai ser uma seringa de 1 ml inteira de soro fisiológico. Deixa eu fechar aqui, olha. Uma inteira de soro fisiológico deu 1 ml. Mais aqui, olha, mais 0,2 dessa daqui.
Essa é a quantidade que você vai colocar, tá? 1 ml de soro fisiológico, mais aqui você vem até o 20 da outra. Com 1,2 ml na toxina Dysport, você vai ter uma diluição seca, ok? Então, aqui você vai ter 1 ml e 20 aqui dentro, tudo bem? 1,2 ml. E aí, 1,2 ml, se eu tenho 1,2 ml de solução, eu tenho aqui 120 unidades. Já está transformado. Isso quer dizer que uma toxina botulínica da Dysport de 300 unidades originalmente, com essa diluição que eu acabei de te ensinar, ela vai ser equivalente a 120 unidades da toxina botulínica Dysport, perdão, da toxina botulínica Botox. Então, vai ser como se você tivesse aqui 100 unidades da Botox e aqui você tem 120 unidades da Dysport. Como que você vai aplicar? Da mesma forma. Se você aplica 5 unidades da Botox no prócero, como eu mostrei, você vai puxar aqui 5 unidades da Dysport. Mesma coisa, você vai puxar aqui 5 tracinhos desse daqui. A mesma coisa e vai colocar aqui. Como assim, doutora Adriana? Porque essa diluição que eu acabei de te ensinar, ela já resolveu aquela diferença de potência de 2,5 a 3 unidades para uma unidade dessa. Nós já fizemos a equivalência. E quando você entende isso, você vai entender que, quando você for comprar a Botox, vou dar um exemplo, tá? Vamos imaginar que a Botox você vai pagar R$ 900 no frasco dela. E você vai pagar 1.000 e poucos reais no frasco da Dysport. Você vai entender que você está comprando aqui 100 unidades e aqui você está comprando 120 unidades. Então, praticamente é o mesmo preço. Porque eu tenho 20 unidades a mais aqui, quando eu faço essa equivalência. Ficou claro? Agora vamos entender como que eu faço a diluição molhada da Dysport. Vamos lá. Diluição molhada. Então, se eu tenho aqui 300 unidades e a minha diluição seca é 1 ml,2, como eu mostrei aqui, olha, 1,2. Se eu quero uma diluição molhada, eu vou dobrar. Eu vou fazer 2,4 ml aqui dentro. Então, aí serão, olha só, 2 seringas de 1 ml mais 0,4 ml, ok? 2,4 ml aqui dentro. Ah, doutora Adriana, então quer dizer que aí em vez de eu ter 120 unidades, eu vou ter 240 unidades? Não, você continua tendo 120 unidades de toxina botulínica aqui dentro. Porém, você tem mais volume de soro. Aí, ao invés de você puxar um tracinho desta seringa aqui, que tem graduação 0,1, você tem que puxar quantos tracinhos? 2 tracinhos para vir uma unidade. Ou então você já deve utilizar esta seringa que tem a graduação de quanto? 0,02. Muito bem. Porque você puxa um tracinho, você já tem uma unidade, porque cada tracinho equivale a 0,02. Então, eu vou ter mais volume de soro, mas continuo com uma unidade de toxina botulínica. Ficou claro, gente? Tá? Agora, doutora Adriana, eu comprei a toxina Dysport, mas não de 300. Eu comprei de 500 unidades. Como que eu faço a diluição? Anota aí.
Diluição seca. Você vai utilizar 2 ml de soro fisiológico. 2 seringas dessa daqui. Para você fazer diluição seca, tá bom? Então, 500 unidades da Dysport com 2 ml de soro fisiológico, você vai ter a equivalência aqui de 200 unidades internacionais. 200 unidades da Botox, por exemplo. Isso significa que um frasco da Dysport de 500 unidades com essa diluição vai equivaler a um frasco de 200 unidades da Botox ou da Botulift. Tudo bem? Agora, se você quer fazer a diluição molhada, porque você aprendeu a trabalhar com a técnica da diluição molhada, aí você vai dobrar, você vai colocar 4 ml. 4 ml. Aí eu vou ter o dobro de unidades? Não, você continua tendo 200 unidades, com o dobro de solvente, com o dobro de soro fisiológico. O mesmo raciocínio. Aí você vai utilizar cada traço desta seringa de graduação 002, você vai ter uma unidade. Foi? Agora eu vou fazer um resumão aqui, porque eu sei que isso é bem complexo. Então eu vou fazer o seguinte resumo para vocês. Então, vamos lá. Resumindo. Resumão, coloca aí no caderno. Resumão da doutora Adriana. Quando você trabalha com a toxina botulínica Dysport de 300 unidades para diluição seca, você vai colocar 1,2 ml, que vai ser igual a 120 unidades da Botox. Tudo bem? Para diluição molhada de 300 unidades, você vai utilizar 2,4 ml, que vai ser igual a 120 unidades da Botox. Para o frasco de 500 unidades da Dysport, para diluição seca, 2 ml de soro fisiológico, que será igual a 200 unidades da Botox. E para diluição molhada de 500 unidades da Dysport, 4 ml de soro fisiológico, que será equivalente às mesmas 200 unidades da Botox. Tudo bem? Essa daí é a sua tabela. Agora, quando que eu vou usar uma seringa ou outra? Quando você fizer diluição a seco, você vai comprar, vai utilizar seringa de 0,01 ml de graduação. Quais são essas seringas, doutora Adriana? Normalmente são as seringas da DB, que são de meio ou de 0,3 ml, ou seja, de 50 unidades ou de 30 unidades. Tem de 100 unidades? Tem de outras marcas. Essa daqui, por exemplo, é de uma outra marca, que ela é de 100 unidades de 0,01 ml. Tudo bem? Então, sempre que você for utilizar diluição seca, prefira trabalhar com seringa de graduação 0,01. Por quê? Porque cada tracinho vai ser uma unidade, tá? Cada tracinho vai ser uma unidade, tanto da Dysport quanto das outras toxinas, dessa forma que eu tô te ensinando. Se você trabalha com a diluição molhada, você vai trabalhar com seringa de graduação 002, que normalmente são as de 1 ml, tá? Normalmente são essas daqui, olha, da BD ou de outra marca que você goste, mas elas são de 1 ml. Isso significa que cada tracinho dela equivale a 0,02 ml. Então, cada tracinho que você puxar
vai ser 1 unidade da sua toxina botulínica na diluição molhada. Se você utilizar essas 2 regrinhas, você nunca mais vai errar. Não importa se você está utilizando a Botox ou se você está utilizando a Dysport. Se você fizer essa diluição aí que eu te ensinei, e você vai fazer o ponto no próstero de 5 unidades, que você já sabe que são 5 unidades com a Botox, você vai puxar as mesmas 5 unidades da Dysport e vai colocar ali e vai ter um ótimo efeito, ok? Então é dessa forma que você vai trabalhar para você não ter mais problemas. Lembrando que aqui nós estamos fazendo uma comparação entre a toxina botulínica Botox e na verdade nós estamos fazendo comparação, nós estamos fazendo uma equivalência, tá? Entre a Botox e entre a Dysport. E aí você entendeu que, na verdade, quando você compra um frasco da Dysport de 300 unidades, você vai ter 120 unidades Botox dela. E quando você compra uma Botox de 100, você tem 100 unidades. E aí você entende que, se você faz aqui, vamos imaginar que você vai fazer 2 pacientes de 50 unidades, tá? Então, você vai ter 2 pacientes lá que você vai utilizar somente 50 unidades. Você vai fazer só um terço superior, uma paciente que não demanda tanta toxina assim, você vai utilizar 50 unidades. Você consegue fazer aqui 2 pacientes, tudo bem? Essa daqui, se foram as mesmas pacientes, você vai conseguir fazer as 2 pacientes e você ainda vai ter mais 20 unidades que você pode fazer outras regiões. Pode fazer um sorriso gengival, você pode fazer um mento, né? Você pode fazer um ângulo depressor da boca, pode fazer músculo nasal, enfim. Saiba que você tem mais 20 unidades aqui dentro. Então, ela vai vir sempre 20 unidades a mais nesta diluição que eu tô te ensinando. Gente, ficou claro? Eu procurei fazer essa aula o mais didático possível, o mais claro. Eu sei que são muitas informações, né? Eu tentei compilar aqui de uma forma que fique bem fácil para vocês, mas eu precisei fazer todos esses passos para que vocês entendam o porquê desta diluição. Mas eu acho que nesse resumão final aqui deu para vocês captarem bem como que vocês vão fazer a diluição seca, quando vocês vão fazer a diluição molhada, para as 2 apresentações, o que cada uma, né, vai corresponder em unidades Botox. Então, a de 300, a apresentação de 300 da Dysport vai corresponder a 120 unidades da Botox. A apresentação de 500 unidades da Dysport vai equivaler a 200 unidades da Botox. Então, vocês já entenderam aí, até para vocês fazerem um comparativo de valores no momento da compra da sua toxina botulínica. E já entenderam que, se você trabalha com a diluição seca, prefira utilizar as seringas com graduação de 0,01, porque vai ficar fácil. Cada risquinho é 1 unidade. E se você prefere trabalhar com a diluição molhada, prefira trabalhar com a seringa 0,02. Por quê? Cada tracinho da 002 vai ser 1 unidade de toxina botulínica, independentemente se você trabalha com a Botox ou com a Dysport. Dessa forma, você não erra mais, tá bom? Agora eu quero saber se você gostou dessa super aula. Coloca aqui nos comentários para mim que eu quero saber se ficou claro, se ainda ficou alguma dúvida, coloca aqui para mim. E também o seguinte, se você tiver algum tema que você queira que eu faça uma aula específica para você, doutora Adriana, faz uma aula sobre esse tema. Coloca aqui para mim também que eu vou adorar ler os seus comentários e quem sabe aí esse tema pode ser o tema da nossa próxima aula, tá bom? Eu vou ficando por aqui por hoje. Desejo para você um ótimo dia, um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá!